Hoje aqui nesse vídeo vamos fazer uma tier list do bando do Chapéu de Palhas, né, dos Mugiwaras. Temos todos os Mugiwaras aqui, eu vou escolher, né, quais são os melhores. Já vou logo dizendo, vou dar logo esse spoiler que pra mim não tem nenhum que fica na classificação D, né, por causa de uma tier list. Então ninguém fica em D, pra mim é sempre A ou S, já vou logo avisando, ou até B, eu acho que B serve também, que é mediano, né. E também vai ser no final aquele top 10, né? Porque são 10 Mugiwaras até agora, são 10 membros do bando do Chapéu de Palha, né? E aí vai ser esse grupo aí, tá? Então temos aqui a tier list, temos o Yamato. Essa tier list deve ter sido feita na época de Wano, quando eu tava tudo lá se especulando, que tava tudo indo, né, de que o Yamato ia entrar pro bando do Chapéu de Palha. Mas infelizmente isso não aconteceu. Então, infelizmente ele não é um Mugiwara, tá? Até agora ele não é um Mugiwara. Então nós temos que deixar ele de fora. Então vai ser top 10. Senão seria top 11, porque o Yamato não é do bando do Chapéu de Palha, né? Ele pode ser da frota, pode ser, né, como o Bartolomeu. Tem também a Vivi, mas a Vivi não é Mugiwara. Já vou logo avisando, desculpa te dar essa notícia. Então vamos nessa, vamos começar. Eu sou o Guilherme e você está no canal Elemento Nerd, tá? Se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal sobre One Piece, sobre JoJo's Bizarre Adventure, sobre DC, sobre Marvel e muito mais, tá bom? E vai ver o react do trailer da série live action de One Piece que eu fiz aí, também minha análise do trailer. Até queria comentar sobre esse assunto aí da escolha de dublagem do Luffy. Tem alguns pontos assim que eu achei interessante e ao mesmo tempo achei meio que estranho, mas eu vou comentar mais essa votação que tá rolando aí, né? Vamos começar aqui a tier list agora, vamos lá. Vamos começar com o capitão, aquele que uniu todo mundo, o Luffy. Eu ia falar o Usopp, mas é o Luffy. O Luffy foi o que uniu todo esse grupo. E lógico que sendo aquele que uniu, eu tenho que colocar ele no S, né, cara? Assim, o Luffy como protagonista, como tudo, ele é muito bom, cara. Ele é espetacular, ele é protagonista muito bom. O Luffy é um protagonista muito bem desenvolvido em tudo, carismático pra caramba, ele é muito carismático, não tem como tirar isso dele, ele é muito, ao decorrer da história, ele vai evoluindo, né? O Luffy é um melhor, acho que assim, de longe um dos melhores protagonistas em questão de desenvolvimento, e ainda tem mais por desenvolver o personagem. Ainda tem muito mais coisas que nós veremos aí no futuro de One Piece, né? Vamos ter a Grande Guerra, que vai trazer muitas consequências ao Luffy, talvez até mortes de personagens do bando do Chapéu de Palha, que o Oda já falou, e eu quero comentar sobre essa parte de morte do bando do Chapéu de Palha quando eu falar do Brook, porque, né, vamos nessa. Zoro, o segundo que entrou no bando e o imediato, né, do Chapéu de Palha, né, do Chapéu de Palha. O Zoro, quando ele entrou, quando eu comecei a assistir, eu já sabia que o Zoro seria o meu personagem favorito. Lógico, todo mundo já pensa isso, mas ao decorrer da história vai mudando. Quer dizer, alguns não mudam, alguns mudam. O meu mudou, o meu não é mais o Zoro o melhor personagem, né? Aí eu conheci o Sanji também, mas aí o Sanji também não é, tá? Então já fique tranquilo, não venha me xingar. Não é o Zoro nem o Sanji o meu personagem favorito do bando do Chapéu de Palha. Então fique tranquilo com isso, tá bom? Então eu vou colocar o Zoro no S. Vou colocar o S no Zoro. Vou colocar o Zoro no S. Eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou colocar em nível de escala. Tipo, quem fica na frente ali perto do S é o maior. Eu acho que eu vou fazer desse jeito. Então o Luffy fica, ele é S, mas ele é acima do Zoro. Vai ser desse jeito, assim, na tier list, na questão da tier list. No top 10 é outro sistema, tá? A Nami, ela foi a terceira a entrar no bando, mesmo que oficialmente ela foi a quinta. Não é? Eu acho que é isso, né? Porque primeiro entra... Na verdade, talvez o Sanji seja o quinto, eu não sei, é uma confusão. Mas pra mim, eu sempre falo que ela é a terceira a entrar no bando. Porque ela é a terceira personagem a entrar no bando. Depois é o Usopp e depois o Sanji, né? A Nami, desde o início, ela é aquela personagem que você pensa que vai ser o que? A Sakura.
né, de One Piece. Quando eu comecei a assistir, pensei nisso. Mas não, ela tem um desenvolvimento legal. Ela é divertida. Ela, assim, vou dizer logo que ela é melhor do que a Sakura em questão do anime, tá? No mangá, a Sakura é muito bem desenvolvida, né? Mas no anime eles cagaram pra Sakura. E One Piece, a Nami parece que ela não é cagada, porque ela é a navegadora. O Luffy é o capitão. Isso nós não tiramos disso. Mas a Nami é que manda, né? Vamos falar a verdade aqui. É ela que sempre tá no comando do navio. Não é o Luffy, mano. O Luffy, ele é aquela pessoa que une os outros, né? Por isso que ele é o capitão. Ele une os outros. Mas lógico que para o navio funcionar, não é só o capitão que tem que trabalhar, né? Os outros também tem que trabalhar. Então a Nami é a que manda nas coisas. É ela que organiza, é ela que gera função pros personagens ali no navio e muito mais, sabe? Ela é a que é a racional, é a que pensa, né? Ela é a mandona. Ela é a mandona. Então, o Luffy é o capitão, é a que une as pessoas, mas a Nami é a que comanda, né? Que dá o serviço para as outras pessoas. E eu já vou logo dizendo que é S também. Assim, não vou mentir que a maioria vai no S, tá? Temos o Sop. O Sop, ele é aquele personagem que muita gente deve odiar. Eu já vi muita gente que não gosta tanto do Sop no início ali. Mas desde que ele apareceu, eu acho que é interessante o Sop. Ele é um humano no meio de monstros, como o Zoro, o Luffy, o Sanji, até o Chopper. Até o Chopper, ele, mesmo o Chopper sendo mais fraquinho, né, não sendo considerado um monstro como o Luffy, o Zoro e o Sanji, mas o Chopper, ele é diferente dos outros, assim, até a Nami, que é uma humana também, ela é diferente. Eu acho que ela não tem tanto aquele negócio humano, mas o Sop é o humano do grupo, ele é o mais humano de todos aí desse grupo, ele é o mais humano, que teve situações reais, que mentia. Então, o Sop, ele é aquele humano no meio de gente que não é muito humana, né? Vamos falar a verdade. Tem muita questão que se separa, né, da humanidade. Assim, o Sop é bem humano mesmo. Então, pra mim, é S, com certeza. S na frente até do Zoro, não vou mentir, S na frente do Zoro. Eu gosto muito do Sop, do jeito que ele é construído, queria muito mais desenvolvimento pra ele. Até fiquei um pouco decepcionado que fiquei um pouco decepcionado com o Sop em um ano, porque ele desbloqueou, né, ele atingiu ali o hack da observação, mas ele não usa o hack da observação na maioria dos episódios de um ano, né, então... Pô, queria, né? Queria que ele usasse mais. Queria que tivesse mais espaço pra ele. Não vou mentir. O Sanji, desde que ele entrou, a história dele é fantástica. O personagem é fantástico, é muito bem desenvolvido. Eu não tô no grupinho que fica brigando entre Zoro e Sanji. Eu acho que os dois são bons do jeito que eles são. Acho que dá pra separar o nível deles. Eu sou aquele cara que sempre fica no meio, né? Eu nunca tô... qual é melhor, Marvel ou DC? Qual é melhor, Zoro ou Sanji? Eu sou aquele que fica no meio. Fala assim, os dois são bons porque eles são bons. É isso, os dois são bons, são dois personagens bem desenvolvidos, são personagens carismáticos, são tudo. Então não tem como eu dizer qual lado eu fico. Então, por isso, vou até deixar difícil agora. que eu criei aquele sistema, agora eu me arrependi, né? Mas tudo bem. Vou deixar o Sanji na frente do Zoro. Tô nem aí. O Sanji, eu acho que a história dele é que me ganha. Do Zoro ainda, talvez desenvolvimento mais, o Zoro tendo mais um pouco da história dele, porque o do Zoro é bem simples, né? Mas o do Sanji tem mais coisa ainda, porque foi mais desenvolvido. Talvez o do Zoro ainda tenha alguma coisa grande aí que nós nunca vimos, né? Então ainda tem essa possibilidade. Então agora vamos pro Chopper. O Chopper, né? O Chopper, assim, a história é o seguinte com relação ao Chopper. Eu gosto muito do Chopper, eu acho que ele falta ainda de desenvolvimento pra ele, mas eu acho que ele é o médico do bando, né? O médico, ele sempre é aquele personagem que não participa tanto, ele só participa quando precisam dele nessa questão. O Chopper é isso, né? Ele não tem por que lutar tanto. Tem umas coisas que eu não gosto muito que são... Depois do time skip, as transformações dele ficou meio meh. Não gostei tanto da aparência. Na questão da aparência não ficou tão bom. Tipo o Monster Point, né? Eu gostava muito mais antes do time skip, porque era um monstro mesmo. Eu acho que o Araki não tinha que ter feito o Monster Point ser racional. Tinha que ser irracional até o final. Até, sei lá, mas pra mim tinha que ser irracional
Ou tentar colocar uma barreira do tipo o Hulk, né? O Hulk tem essa barreira de não ferir seus aliados. Era só colocar isso, mas deixar irracional até atacar todo mundo. Seria legal. Então, eu vou colocar ele no A. Porque ele é aquele médico, mas eu gosto muito dele porque ele é fofo, não vou mentir. Mas não tô dizendo que ele sendo A, ele é fraco. Ele é bom, mas eu acho que ele é daquele nuclinho bom, né? Mas eu acho que ele não é tão S assim, porque ele é um médico, mas ele é fofinho. É isso que importa, né? Ele é fofinho. E mesmo ele estando no A, não quer dizer que ele seja ruim do que os outros personagens, tá? Não é isso que eu tô falando. Ele é muito bom. Todos os personagens são bons de One Piece em tudo. Tudo eles são bons, não vou mentir. A Robin é aquela personagem que ela é interessante por causa do jeito dela, né? Ela é aquela arqueóloga, ela quer estudar as coisas, e isso é muito interessante. Sem a Robin, não vou mentir, não teria muita coisa de One Piece, porque vamos olhar pra todo o bando aí do Chapéu de Palha. Se não tivesse a Robin, nós não saberia da história de One Piece do século passado, sabe? Então, se não tivesse a Robin, não teria muito dessa história. E eu gosto muito do desenvolvimento dela, né? Eu acho que tem algumas coisas que o Oda peca em relação a ela, que é... Ele deu uma Akuma no Mi muito forte pra ela, só que ele não quer usar porque ele sabe que é roubado. Ele sabe, a Robin tem uma Akuma no Mi muito forte, cara. Só que se ele não quisesse, né, nós vemos que ele nerfa muito a Robin. Então, acho que a solução era o quê? Fazer ela não lutar, fazer ela ficar mais na dela e utilizar ela para ser mais sorrateira, sabe? No nível de ela entrar em lugares para descobrir, achar o Poneglyph lá, ou achar algum mural com alguma história. Seria mais a cara da Robin, eu acho, né? E evitando que ela fique lutando, né? Acho que essa era a escolha perfeita pra Robin. Tem então alguns momentos que me decepciona, mas ela é uma personagem S com certeza, né? Frank é aquele personagem. Eu vou já colocar ele no A. Eu acho que ele falta alguma coisa nele. Eu acho que é meio decepcionante em alguns momentos com o Frank. Eu acho que tem tanto personagem que o Oda de vez em quando esquece de usar eles, né? Tipo, em um ano. A batalha que o Frank tá ali é muito meh, sabe? Podia ter colocado ele em batalhas melhores, sabe? Mas em um ano parece que não tinha o que fazer com ele. Aí colocou numa batalha meio meh. Ficou meio, decepcionante, né? O Frank, ele pode alcançar mais coisas, né? Ele é o carpinteiro, eles podiam utilizar ele para outras coisas, para arrumar alguma coisa diferente, construir algo totalmente diferente. Quando ele tá no navio, ele é o Frank muito maneiro, mas quando ele tá fora do navio, ele fica meio pá, sabe? Tipo, o Oda não sabe onde colocar ele, não consegue encaixar ele em lugar nenhum, porque a função deles de ser carpinteiro funciona muito bem no navio, mas a maioria do anime não fica só no navio, né? Tem a ilha para explorar. Aí fica deixando ele meio perdido, sabe? Ele achar construções, ele manda bem em construções, entendeu? Acho que podia ter criado algum jeito assim, fazer ele criar acessórios pros outros, sabe? Seria interessante. O Brook. Lembra que eu falei que eu queria falar uma coisa sobre os personagens que o Oda falou que até o final de One Piece, 2 dos Mugiwaras, 2 do bando do Chapéu de Palha vão morrer antes de ver o sonho do Luffy se realizar. Quando eu vi isso, eu parei pra pensar numa coisa. Tem uma piada que sempre se repete em relação ao Brook, que ele tá morto. O Brook sempre fala, eu vou lutar até morrer, mas mas eu já tô morto. Aí ele dá a risada dele, né? Muito bom. Essas piadinhas eu gosto muito, rio de todas. Então, será que essa conta de que 2 dos bandos do Chapéu de Palha vão morrer, será que o Brook já não se encaixa nessa conta? Porque ele já morreu, né? Ele já tá morto. E tem outra coisa, nós não sabemos se ele vai morrer de novo, né? Talvez ele seja imortal e não sabe ainda. Porque ele acho que nunca morreu novamente, né? Então aí, eu quero saber sua opinião. Você acha que nessa conta de que 2 Mugiwaras até o final de One Piece vão morrer, você acha que o Brook já se encaixa nessa conta? Ou outros do bando, que temos o Sop, o Sanji, o Zoro, a Robin, a Nami, o Chopper e o Frank e o Jinbe vão morrer?
Será que um desses daí vão morrer? E o Brook também, não esqueça do Brook. Ele talvez possa morrer de novo. Será? Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês. Será que um dos Mugiwaras vai morrer? Porque na conta que vai ser 2, o Brook já tá morto. Então um deles vai morrer. Ou vai ser 2 mesmo, né? O Brook não se encaixa nessa conta. Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês. E comente também qual Mugiwara você acha que vai morrer. Muita gente acredita que o Soap pode morrer por causa do número 4, né? E tudo mais. Tem essa teoria aí rodando solto também. A questão dele ser uma lenda. Tem, realmente, né? A turma só se torna lenda depois da morte. Tem algumas coisas assim. Mas o Brook, ele com certeza é S, tá bom? S, ele é S, com certeza. Jinbe é aquele tiozão, né? Ele é aquele tiozão do... Mano, acho que ele não é o mais velho. Eu acho que o Brook é o mais velho. Mas com certeza o Jinbe é o tiozão do grupo, né? Aquele tiozão que sempre faz piadas, que na maioria não tem graça. O jeito dele também é muito de tiozão agir, mas é um personagem muito legal, eu gosto muito dele. Ele é filosófico também, né? Tem essa questão também dele ser o mais... aquele que racional, né? Ele é aquele que leva no discurso no jutsu, sabe? Ele resolve nesse jeito a maioria das coisas, mas também sabe meter a porrada, né? Então, é muito legal. O Jinbe é muito bom. Então, é esse, com certeza. Vou colocar aqui atrás da Robin. Eu shippo a Robin e o Jinbe, tá? Falo mesmo. E é isso. Essa é a tier list do bando do Chapéu de Palha. Vocês gostaram da minha tier list, tá? Lembrando que o Chopper e o Frank que estão no A não quer dizer que eles são ruins. Eles são muito bons. Todos os personagens são muito bons, cara. O Yamato, como eu disse, não é do bando. Então não vou colocar ele aqui. Mas agora fazendo o meu top 10. Vamos começar no top 10. Em 10º lugar eu vou colocar o Frank. Como eu disse... Falta espaço pra ele, porque ele... Quando ele tá no navio, ele é um personagem muito legal. Mas quando ele tá fora, tipo, o Oda, até ele mesmo não sabe o que fazer com o Frank. Então, pra mim, em 10º lugar o Frank. Em 9º lugar, eu vou colocar o Chopper. O Chopper, ele é fofinho, ele é o médico, ele é o amiguinho de todo mundo. Mas ele, como eu disse, falta também espaço pra ele. Não vou mentir, falta um pouco de espaço pra ele, tá bom? Em 8º lugar eu coloco a Nami. Eu gosto muito da Nami, mas também, como eu disse, ela é a navegadora. Tem alguns momentos que eu não gosto tanto dela assim, mas ela é muito boa também. Todos os personagens são muito bons de One Piece. O bando do Mugiwara são muito bons os personagens. Não tem como tirar isso deles. Na verdade tem, né? Vamos ver como vai ser a série da Netflix em live action. Em 7º lugar eu coloco a Robin. A Robin, como eu disse, ela é muito importante na história, é ela que vai decifrar muitas coisas, mas ela acaba entrando naquele caso do Chopper e do Frank. Tem alguns momentos que o Oda não sabe o que fazer com a personagem, e aí coloca em lutas que não precisava colocar, entendeu? Então acaba sofrendo isso, não vou mentir. Em 6º lugar eu coloco o Jinbe. O Jinbe é um personagem muito legal também, é o tiozão, como eu disse. Ele é muito bacana, eu gosto muito dele também, mas eu acho que ele vai ficar em 6º lugar. Em 5º lugar eu coloco o Zoro. O Zoro eu gosto muito dele, mas tem alguns momentos que, sei lá, sinto que ele é muito afastado muito das histórias. Lógico que o Zoro tem momentos que ele brilha mais, mas depende muito, entendeu? Demora muito, eu acho, que pra ele brilhar. Tem alguns... Em um ano, no caso não, né? O Zoro já brilhou mais, né? Ele ficou mais destacado, mas em outros arcos, o Zoro tinha os momentos dele de brilhar, mas demorava um pouco. Em Dressrosa, acho que demorou muito para o Zoro brilhar. Acho que aquela luta que ele teve lá com o personagem podia ter sido resolvido em segundos, mas demorou muito, na minha opinião. Talvez no mangá já tenha sido mais rápido, mas eu vi só no anime, né? O Sanji eu coloco em 4º lugar, com certeza, né? O Sanji, ele é muito bem desenvolvido. Ele também entra naquele caso do Zoro, de que ele tem seus momentos para brilhar. E recentemente ele brilhou mais do que o Zoro, não vou mentir, porque teve o arco da Big Mom, aí teve o Wano... E o Zoro ficou muito afastado também, né? Que ele não teve no arco da Big Mom.
Então ele ficou muito tempo afastado. O Sanji também teve o seu momento de ficar afastado na história, que foi em Dressrosa. Então, na minha opinião, eu vou colocar em quarto, porque eu gosto muito da história dele. Eu acho que o que me pega, que faz eu colocar o Sanji acima do Zoro, é a história. A história lá do Sanji com o Zeff é muito boa. Pra mim ainda falta isso no Zoro, uma história disso, cara. Tem a história dele com a Kuina, mas eu acho que é muito pouco comparado ao Sanji, que já teve muito mais explorado, né? Teve a mãe dele, os irmãos, enquanto o Zoro só teve ali aquele flashback lá no início de One Piece, lá anos atrás, que teve no anime, foi no arco do Sanji, né? Do Baratie. Enquanto no mangá foi logo quando o Zoro já apareceu, que foi no capítulo, sei lá, 3, 2... Então acaba sofrendo isso, acaba sofrendo que o Sanji tem mais desenvolvimento na história e tem momentos mais legais na história dele que tipo te dá um impacto emocional, enquanto o Zoro só tem a história ali da Kuina, das coisas que também tem um impacto emocional, com certeza. Toda a história assim dos personagens sempre tem aquele impacto emocional, né? Mas ainda falta algo no Zoro, na história do Zoro. Ainda falta algum desenvolvimento, sei lá, explorar mais a família do Zoro, alguma coisa, sabe? Ainda falta mais coisa. Em terceiro lugar, eu deixo o Sop. Como eu disse, eu gosto muito do Sop, o desenvolvimento dele, os momentos que ele brilha. Aquele arco de Water 7, que, mano, é muito triste, sabe? Você sente que... Você fica na pele ali do Sop, você sente que... Pô, é real isso. Até as pessoas julgam ele, é isso. Não vou mentir. Assim, todo mundo julga que o Sop é o mais fraco e muita gente não gosta dele por causa disso. Então, ele se achar fraco por estar no bando ali faz muito sentido, porque a turma, o público também acha ele assim. Aí aquele arco para desenvolver isso daí. Então o Oda brilha muito nessa questão, cara. Ao ponto de, sabe, dar aquela crítica aos leitores, que eu nem sei se a maioria pegou, mas dar aquela crítica por baixo dos panos ali da história maneira, que é o Usopp sentindo que ele é fraco comparado aos outros. E realmente, ele comparado aos outros, ele realmente é fraco, mas se você vê o jeito que o personagem é, o carisma, ele é um inventor, cara. Ele é tipo o Batman, mano. Ele fez aquela arma o bastão climático da Nami. Como ele fez aquilo, não sabemos, mas ele fez, cara. E eu acho que o Usopp, ele é muito bom, cara. Por isso que eu deixei em terceiro lugar. Agora, bombástico. Falta o Brook e o Luffy. Eu vou deixar o Luffy em segundo lugar, porque eu adoro muito o Brook. Vou deixar o Brook em primeiro. O Brook, eu gosto muito dele. Desde que ele apareceu, ele é o meu personagem favorito, cara. O jeito dele é engraçado. Eu gosto muito desse personagem pelo carisma que ele tem. Mano, ele é um esqueleto que tem carisma, tanto carisma quanto o Luffy também tem. E é engraçado que o Brook, sendo um esqueleto e tendo a caveira à mostra, ele sempre tá sorrindo. É interessante isso, porque o Luffy também sempre tá sorrindo, né? Lógico que tem momentos que ele não sorri tanto, mas o Brook, ele sempre tá sorrindo, por causa que ele sorri, né? A caveira dele tá à mostra ali. A história dele também é muito boa. Thriller Barker, mesmo sendo um arco ali, não é ruim, eu acho que não é ruim. Ele é meio... Tem alguns momentos arrastado, não vou mentir. Tem momentos arrastados ali. Mas o final te entrega muita coisa. O Brook, mano, desde que eu comecei a assistir One Piece e eu tinha tomado spoiler da questão do Brook antes de começar, foi até um dos motivos de eu começar. Eu tinha tomado alguns spoilers sobre o One Piece, que foi que eu decidi começar. Eu vi a questão do Brook, eu vi até a batalha do Sop versus o Luffy, alguns trechos ali, e do Brook eu vi aquela cena dele tocando o piano lá no final do arco de Thriller Bark, ele tocando, aí ele começou a chorar e dizendo: tô muito feliz por estar vivo. Naquele momento me pegou, antes de começar a assistir One Piece. Aí também eu vi a luta do Luffy versus o Sop, vi do Sanji, vi do Zoro também, eu vi da Nami, acho que também, eu vi na época do Along Park. O do Zoro eu acho que eu vi sobre a Kuina, que eram aqueles edits que colocam os melhores momentos e momentos tristes, era tipo isso, né? Aí eu vi a maioria dos personagens, eu vi do Chopper também, no arco dele.
E foi um dos motivos que fez eu querer assistir One Piece, né? E outro motivo é que eu tava assistindo um anime. Aí eu acho que aquele anime tava muito me desgastando, sabe? Pô, eu quero algo mais relax pra assistir. Aí o One Piece tava na minha lista, só que eu ia demorar muito pra assistir, não vou mentir. Eu tava ele tava em última da minha lista porque ele tinha 1000 episódios. E quando você vê 1000 episódios, te assusta, entendeu? Te assusta mesmo. Mas aí eu decidi assistir falando, vou assistir One Piece enquanto assisto outros animes. E no final One Piece acabou consumindo todos os outros animes, não vou mentir. Porque, mano, cada episódio, o One Piece, eu já disse que ele me pegou no 4º episódio, com o flashback do Luffy. Do Luffy com o Shanks. E esse flashback é literalmente o primeiro capítulo do One Piece. Então se eu tivesse lido o One Piece, eu já teria logo me engatado. Mas no 4º episódio, eu já me engatei na história de One Piece e eu gostei muito. Essa foi a tier list, foi meu top 10 também do bando dos Mugiwaras. Eu quero que você comente aí qual é o seu Mugiwara, qual do membro do bando do Chapéu de Palha você gosta mais. Comente aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu favorito? Ou deixa o seu top 3 aí, tá? Deixa o like, se inscreva também, se inscreva aí porque agora vai ter vídeos de One Piece aqui no canal Elemento Nerd, cara. Vamos aí, esse mês de julho e agosto vai ser muito bom pra One Piece, vai ter coisas boas chegando aí pro anime, vai ter a série live action de One Piece, que eu quero também comentar mais. Então vamos aqui comentar várias coisas interessantes, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo. Como eu disse, vai lá ver o meu react do trailer, né, da série live action de One Piece, que tá sendo feito pela Netflix. Vai lá ver. E ver aqui, uma playlist só de One Piece. Vai ver o vídeo do God of Soap que eu fiz no passado aí. Mano, lá no início, cara, a qualidade da imagem era muito ruim, mas vai lá ver só pro zoeirinho. Cara, que é um vídeo muito bom, tá? Não vou mentir, não. É um vídeo muito legalzinho, a zoeira que eu fiz referente a God of Soap. Vai lá ver, que é muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, te vejo então no próximo vídeo. Tchau.